Em meio a um mundo cheio de distrações e superficialidades, Carlo Acutis surge como um exemplo vivo de santidade contemporânea. Embora tenha vivido apenas 15 anos, sua vida revela uma maturidade espiritual extraordinária, capaz de inspirar jovens e adultos a buscar Deus com autenticidade e alegria. E, desde cedo, Carlo compreendeu que a verdadeira felicidade e realização estão em colocar Deus no centro da vida, permitindo que ele guie cada pensamento, palavra e ação. Sua espiritualidade não era distante ou inacessível. Ao contrário, ele mostrou que a santidade é possível nos dias atuais e que qualquer pessoa pode trilhar esse caminho com fé, disciplina e amor. Carlo sabia que crescer na fé exige entrega diária, oração constante e abertura ao divino, transformando até os gestos mais simples em expressões concretas de amor a Deus e ao próximo. Carlo também entendia que a santidade se manifesta na vida cotidiana. Ele unia a alegria, generosidade e atenção aos outros a uma profunda devoção a Deus, mostrando que a vida cristã não é apenas ideal, mas prática e transformadora. Sua capacidade de perceber a presença divina em cada detalhe, de viver com desprendimento e de se dedicar a Cristo com autenticidade, faz dele um modelo inspirador para todos, independentemente da idade ou circunstância. A vida de Carlo nos desafia a refletir sobre nossas escolhas, prioridades e relacionamentos, convidando-nos a buscar a proximidade com Deus e a cultivar uma fé viva e consistente. Ele prova que a santidade não é algo reservado ao passado, mas uma realidade acessível que transforma corações e conduz à verdadeira felicidade. A seguir, acompanhe 10 citações de alto teor espiritual explicadas no contexto da vida de Carlo Acutis, revelando a profundidade de seu coração e sua extraordinária maturidade espiritual. Há frases que não são apenas palavras, mas revelações do íntimo de uma alma profundamente unida a Deus. Entre elas, ressoa com força e ternura a declaração de Carlo Acutis: "A Eucaristia é a minha estrada para o céu." Não é uma frase comum, tampouco uma expressão piedosa entre tantas. É uma síntese de vida, um mapa espiritual, uma confissão ardente de quem descobriu na Eucaristia o maior tesouro, a maior verdade e o maior amor. Carlo, tão jovem e tão puro, já havia compreendido aquilo que muitos demoram uma vida inteira para perceber: que o céu não é um destino distante, mas começa já aqui na terra, no encontro íntimo com Jesus vivo no Santíssimo Sacramento. Quando Carlo falava da Eucaristia como estrada para o céu, ele não se referia apenas a uma devoção ocasional, mas a uma experiência real, constante e transformadora. Desde pequeno, tinha uma amizade profunda com Jesus Eucarístico. Participava da Santa Missa todos os dias, passava longos momentos em adoração diante do sacrário. E com um coração ardente repetia: "Estar sempre unido a Jesus, esse é o meu projeto de vida." Na sua juventude marcada pela simplicidade e pelo amor às coisas comuns, videogames, esportes, amizades, ele cultivava uma dimensão extraordinária. Via na Eucaristia a presença real de Cristo, presença que sustentava cada escolha e cada gesto. Para Carlo, a Eucaristia não era um símbolo ou um rito distante, mas a própria estrada, o caminho seguro, a bússola que conduzia seus passos para a eternidade. Ele tinha consciência de que tudo passa, tudo se desgasta, tudo é breve neste mundo. Mas diante da hóstia consagrada, Carlo reconhecia aquilo que permanece para sempre: Deus que se dá em alimento, Deus que se faz próximo, Deus que abre a porta do céu já no hoje da nossa vida. E aqui surge um convite para nós. Quantas vezes passamos pela vida em busca de tantas estradas, de tantos caminhos que prometem felicidade, mas que terminam em desilusão?
Corremos atrás de bens, status, aplausos, mas esquecemos que existe uma estrada segura, silenciosa e muitas vezes ignorada: a Eucaristia. Carlo nos recorda que o céu não é uma realidade abstrata, mas uma comunhão viva com Jesus. Se a Eucaristia é o próprio Cristo e Cristo é o céu, então cada missa, cada comunhão, cada adoração é já um pedaço de eternidade antecipada. É como se Carlo nos dissesse: não procurem atalhos, não se percam em estradas falsas. O caminho para a felicidade plena está no altar, no sacrário, na presença real de Jesus. Essa frase de Carlo é um farol para jovens e adultos. Para os jovens, porque mostra que a santidade não é entediante nem distante, mas cheia de beleza, intensidade e amor verdadeiro. Para os adultos, porque recorda que a vida só encontra sentido quando é orientada para o eterno, não para o passageiro. A maturidade espiritual de Carlo impressiona, num mundo onde tantos adolescentes se perdem em distrações vazias. Ele descobriu o segredo da vida: unir-se a Cristo no pão e no vinho consagrados. Sua santidade brotou da Eucaristia, como uma árvore que floresce junto à fonte. Ao escolher a Eucaristia como estrada, Carlo mostrou que o caminho da santidade não é complicado. Não é feito de façanhas impossíveis, mas de um coração que se deixa nutrir diariamente por Deus. Ele não se limitava a participar da missa. Ele se deixava transformar por ela. A cada comunhão, Carlo se tornava mais semelhante a Cristo, mais cheio de amor, mais generoso, mais atento aos pobres, mais desprendido de si. É por isso que sua frase é tão poderosa. Ela não é teoria, é experiência. Carlo não disse: a Eucaristia é como uma estrada para o céu. Ele disse: a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Era o caminho pessoal, concreto, vivido. Ele trilhou essa estrada com passos firmes e alegres, e por isso hoje a Igreja o reconhece como santo, como modelo para uma geração que precisa reencontrar o sentido da vida. Ao meditarmos nesta frase, não podemos permanecer indiferentes. O coração se enche de gratidão ao perceber como Deus suscita, mesmo em meio à juventude, testemunhas tão luminosas como Carlo Acutis. Sua vida nos lembra que a santidade é possível, que a eternidade já começa aqui, que a estrada para o céu está aberta diante de nós no mistério da Eucaristia. Talvez, ao olharmos para nossas rotinas, percebamos que nem sempre damos a devida importância à missa ou à adoração. Carlo nos convida a mudar esse olhar, a colocar Jesus no centro, a deixar que Ele seja nossa força, nossa direção, nossa estrada. Que possamos, inspirados por Carlo, fazer da Eucaristia também a nossa estrada para o céu. Que cada comunhão seja vivida com amor, cada missa com fé, cada momento diante do sacrário com intimidade. Assim, não caminharemos sozinhos, mas conduzidos pela mão daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E como Carlo, poderemos um dia olhar para trás e dizer: valeu a pena, porque o meu caminho não se perdeu nas ilusões do mundo, mas encontrou na Eucaristia a estrada que conduz à eternidade. Amém. Há frases que atravessam o tempo como um sopro do Espírito, simples e diretas, mas carregadas de uma profundidade que pode transformar vidas. Carlo Acutis, o jovem que dedicou sua curta existência a mostrar que a fé é atual, viva e fascinante. Nos deixou uma dessas pérolas espirituais. Se ficarmos na frente do sol, pegamos bronzeado. Mas quando nos colocamos diante de Jesus na Eucaristia, nos tornamos santos. Estas palavras não são um devaneio ou um ideal distante. Elas são o testemunho de quem experimentou, na própria vida, a força transformadora da presença real de Cristo. Carlo não falava por teoria, mas por experiência. Ele descobriu que, diante da Eucaristia, o coração humano se transfigura, porque ali não estamos apenas em oração, mas em encontro real com o Deus que é santo por excelência. Carlo tinha plena consciência de que a santidade não era privilégio de poucos, mas vocação de todos. Ainda adolescente,
compreendeu que a fonte da santidade não estava em façanhas extraordinárias, mas na fidelidade ao essencial. Jesus presente na Eucaristia. Na sua rotina, ele buscava participar da missa diariamente. Ele passava horas diante do sacrário, em silêncio, adorando. Era nesse encontro que ele se deixava moldar, lapidar e transformar pela presença de Cristo. Ele sabia que sozinho não poderia ser santo, mas que, estando diante de Jesus Eucarístico, era o próprio Senhor quem operava essa obra de santificação. Essa frase de Carlo é um resumo da espiritualidade cristã. A santidade não é fruto apenas de esforço humano, mas de um coração que se expõe à graça, e não há graça maior do que a de estar face a face com Jesus, que se faz pão, que se entrega e permanece conosco até o fim dos tempos. E nós? Quantas vezes passamos diante de uma igreja, de um sacrário, de uma capela com Jesus exposto no ostensório e deixamos de entrar? Quantas vezes participamos da missa, mas distraídos, sem perceber a grandeza do mistério que temos diante dos olhos? Carlo nos lembra que é nesse encontro que a santidade floresce. Estar diante da Eucaristia é como expor-se ao sol. Mesmo que não vejamos imediatamente, pouco a pouco, a luz e o calor vão transformando a pele. Assim também, diante de Jesus Eucarístico, mesmo que não sintamos algo extraordinário, a nossa alma vai sendo iluminada, aquecida e purificada. Ele nos convida a cultivar esse hábito. Entrar numa igreja, sentar-se diante do sacrário e simplesmente estar. Não é preciso palavras rebuscadas, mas um coração aberto. Senhor, estou aqui diante de ti. Faz de mim o que tu quiseres. Essa simples entrega, vivida com constância, gera uma transformação que nenhum esforço humano conseguiria. A santidade não se alcança de uma vez. Ela é fruto de pequenos encontros cotidianos com o Santo dos Santos. Carlo nos mostra que é possível, em meio aos estudos, à internet, às amizades, reservar tempo para estar com Jesus. E que esse tempo não é perdido, mas o mais precioso de todos, porque molda nosso coração para a eternidade. Ao pronunciar essa frase, Carlo revela sua maturidade espiritual precoce. Enquanto muitos jovens buscavam status, prazer ou distrações, ele buscava apenas estar diante de Jesus, e isso o fez brilhar. Seu rosto sereno, sua alegria, sua bondade com os pobres e seu desprendimento das coisas passageiras nasceram da Eucaristia. Ele não era santo por natureza. Era um jovem comum, com gostos simples e vida ordinária. Mas ao estar diante de Jesus Eucarístico, ele se deixava transformar, e assim o extraordinário acontecia no ordinário. Esse é o segredo de sua santidade. Não uma fuga do mundo, mas um coração enraizado em Cristo, capaz de enxergar o céu já aqui na terra. Carlo soube testemunhar que a santidade é possível quando deixamos que a presença viva de Jesus nos molde. E por isso hoje, ele é exemplo, farol e intercessor para todos nós. Quando ele dizia que diante de Jesus nos tornamos santos, estava revelando seu próprio caminho. Sua vida curta foi suficiente para mostrar que é possível ser jovem, moderno, conectado e, ao mesmo tempo, profundamente unido a Deus. Sua santidade é fruto desse encontro constante com a Eucaristia. Se ficarmos na frente do sol, pegamos bronzeado. Mas quando nos colocamos diante de Jesus na Eucaristia, nos tornamos santos. Esta não é apenas uma citação bonita, mas um convite. Um convite para você, para mim, para todos nós. Um chamado para redescobrir a centralidade da Eucaristia em nossas vidas. O mundo nos oferece milhares de estímulos e caminhos, mas só diante de Jesus encontramos o verdadeiro sentido. Só Ele pode transformar nosso coração ferido em um coração santo. Só Ele pode dar à nossa vida um rumo de eternidade. Que possamos aprender com Carlo, que possamos, como ele, reservar tempo para estar diante do Santíssimo,
Que cada comunhão seja vivida com fé e amor. Que cada visita ao sacrário seja um encontro que nos transforma. Se Carlo, com apenas 15 anos, soube fazer dessa verdade um programa de vida, também nós podemos. A santidade não é inalcançável. É um presente que nasce da presença real de Cristo. Então, diante dessa frase, façamos um propósito: aproximar-nos mais de Jesus Eucarístico. Deixemos que Ele nos olhe, nos ame, nos transforme. E um dia, como Carlo, poderemos experimentar a alegria de ter sido pouco a pouco moldados pelo Senhor, até nos tornarmos aquilo para o qual fomos criados, santos no coração de Deus. Amém. Há frases que iluminam a alma como um clarão vindo do céu. São palavras tão simples que poderiam passar despercebidas, mas que, quando meditadas, revelam um tesouro escondido. Carlo Acutis, com sua vida breve e cheia de sentido, nos presenteou com uma dessas joias espirituais. A felicidade é olhar para Deus, a tristeza é olhar para si mesmo. Essas palavras carregam em si a chave da alegria verdadeira, enquanto o mundo busca felicidade em conquistas, prazeres e ilusões. Carlo nos recorda que a fonte da verdadeira paz não está em nós mesmos, mas no olhar que se eleva para o alto. É nesse gesto de levantar os olhos que encontramos a plenitude que o coração humano tanto deseja. Carlo era um jovem como tantos outros. Gostava de tecnologia, jogava futebol, tinha amigos e sonhos. Mas, diferente de muitos, ele descobriu cedo que a vida só encontra sentido quando é vivida em Deus. Ao dizer que a felicidade é olhar para Deus, Carlo refletia a própria experiência de sua caminhada espiritual. Ele sabia que olhar para si mesmo, centrando-se apenas em desejos, vaidades e limitações, gera tristeza. Porque nada de terreno é suficiente para saciar a sede infinita do coração humano. Seu testemunho mostra isso com clareza. Apesar de jovem, Carlo viveu com serenidade e alegria. Enfrentou uma doença dolorosa sem se desesperar, porque seu olhar estava fixo em Deus. Ele dizia: "Não eu, mas Deus." Essa inversão de olhar foi sua maior riqueza. Não se perder no egoísmo, mas encontrar-se na entrega, na confiança e na esperança em Cristo. A maturidade espiritual de Carlo impressiona. Enquanto tantos se deixam levar pela tristeza do egoísmo e do vazio, ele encontrou na contemplação de Deus o segredo de uma vida feliz. Quantas vezes buscamos a felicidade em nós mesmos? Procuramos reconhecimento, prazeres, resultados imediatos. E quando não os encontramos, vem a frustração, a tristeza, o sentimento de que nada faz sentido. É exatamente disso que Carlo nos alerta. Quando o olhar está preso ao próprio eu, inevitavelmente chega a tristeza, porque nos tornamos reféns das nossas limitações. Olhar para Deus, ao contrário, abre horizontes. É como abrir uma janela num quarto escuro. A luz entra, o ar se renova e, de repente, tudo ganha vida. Quando o coração se volta para Deus, descobrimos que não estamos sozinhos, que existe um amor que nos sustenta, um propósito que dá sentido a cada passo. Esse ensinamento é extremamente atual. Vivemos numa sociedade marcada pelo narcisismo e pela solidão, onde tantos se perdem tentando encontrar felicidade no espelho do próprio eu. Carlo, com sua frase, nos convida a fazer o movimento contrário: levantar os olhos, olhar para Deus e encontrar nele a fonte da alegria verdadeira. Esse olhar não é apenas um ato de piedade, mas uma mudança de perspectiva. Significa viver sabendo que não somos o centro, que tudo ganha sentido quando é orientado para o Criador. É viver cada dia como dom, como missão, como oportunidade de amar. Carlo não apenas dizia essas palavras, ele as viveu. Seu sorriso sereno, sua bondade com os pobres, sua capacidade de transformar o cotidiano em oração eram fruto desse olhar constante para Deus. Mesmo diante da dor, não se deixou abater. Ao enfrentar a leucemia, não se voltou para si mesmo em lamento,
mas ofereceu seu sofrimento a Deus, dizendo que queria entregá-lo pelo Papa e pela Igreja. Eis a grandeza de sua santidade. Não se deixar aprisionar pela tristeza de olhar apenas para si, mas transformar a dor em oferta, olhando sempre para Deus. Esse é o segredo de sua maturidade espiritual. Carlo mostra que a santidade não consiste em nunca sofrer ou nunca errar, mas em viver com o olhar fixo no Senhor, que é fonte de sentido e alegria. Sua frase é um reflexo da própria vida. Ele foi feliz porque olhou para Deus. Não se deixou consumir pela tristeza, porque não fez de si mesmo o centro. Por isso, Carlo é tão inspirador. Ele não nos apresenta um ideal distante, mas mostra que é possível, no meio da vida comum, encontrar a verdadeira felicidade. A felicidade é olhar para Deus, a tristeza é olhar para si mesmo. Que frase luminosa, que convite cheio de esperança para todos nós. Carlo Acutis nos ensina que a verdadeira alegria não está em possuir, mas em amar. Não está em olhar para dentro, mas em olhar para o alto. Quando o nosso olhar se fixa em Deus, tudo muda. O sofrimento ganha sentido, a vida encontra direção e o coração se enche de paz. Hoje, diante do testemunho de Carlo, somos convidados a redirecionar o olhar, a deixar de lado a tristeza de um coração fechado em si e a abraçar a alegria de um coração aberto para Deus. Sigamos seu exemplo. Que cada dia seja uma oportunidade de levantar os olhos e buscar no Senhor a fonte da felicidade verdadeira. Que Carlo interceda por nós, para que também descubramos que a alegria não é passageira quando está enraizada em Deus. E assim, como Carlo, possamos um dia contemplar eternamente aquele que é a nossa verdadeira felicidade, o próprio Deus. Amém. Há frases que parecem simples conselhos piedosos, mas que, quando vindas de uma alma luminosa, revelam uma verdade eterna. Carlo Acutis, com sua vida breve e marcada pela presença de Deus, nos recorda uma realidade muitas vezes esquecida. Peça continuamente ajuda ao seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda tem que se tornar seu melhor amigo. Que profundidade há nessas palavras! Carlo, tão jovem e já cheio de sabedoria divina, não apenas acreditava na existência dos anjos, mas vivia em íntima amizade com aquele que Deus lhe confiou desde o nascimento. Para ele, o anjo da guarda não era uma ideia distante ou uma figura simbólica, mas um companheiro real, presente em sua caminhada espiritual, um amigo que ajudava a manter seus olhos fixos em Deus. Desde a infância, Carlo demonstrou uma fé viva e concreta. Ele sabia que Deus não nos abandona em nenhum momento da vida e que para cada pessoa foi designado um anjo da guarda. Essa presença silenciosa e fiel era para ele motivo de confiança e segurança. Quando Carlo dizia que nosso anjo da guarda deve ser o melhor amigo, ele não falava de forma ingênua ou poética. Ele testemunhava uma verdade que experimentava em sua vida. Muitas vezes, recorria ao seu anjo da guarda em oração, pedindo auxílio para vencer tentações, encontrar serenidade e até mesmo para manter a mente e o coração voltados às coisas do alto. Essa maturidade espiritual impressiona. Enquanto muitos jovens concentram-se apenas em distrações passageiras, Carlo vivia em sintonia com o invisível, atento às vozes do céu. Ele compreendia que o anjo não era um detalhe secundário da fé, mas um dom precioso do amor de Deus. E nós? Quantas vezes lembramos da presença do nosso anjo da guarda? Talvez muitos tenham aprendido na infância uma breve oração ao anjo, mas depois deixaram de cultivá-la. Carlo nos convida a redescobrir essa amizade santa e necessária. O anjo da guarda é mais do que um protetor. Ele é um guia espiritual que nos inspira ao bem e nos ajuda a permanecer fiéis a Deus. Quando Carlo nos aconselha a pedir continuamente ajuda, ele nos ensina a não caminhar sozinhos. O céu nos foi dado como companhia diária, e se soubermos escutar, jamais estaremos abandonados. Aplicar esse ensinamento ao cotidiano é simples e transformador.
Antes de tomar uma decisão difícil, podemos invocar nosso anjo da guarda. Nos momentos de tentação, podemos pedir sua ajuda silenciosa. Nas alegrias, podemos compartilhar a gratidão com ele, sabendo que se alegra conosco diante de Deus. É uma amizade discreta, mas profundamente real, que muda a forma como enfrentamos os desafios da vida. Carlo, com sua vida simples e alegre, nos mostra que essa prática não é algo distante, mas acessível a todos: crianças, jovens, adultos e idosos. Não é necessário nada extraordinário, apenas a consciência de que Deus nos deu um companheiro fiel e o coração aberto para cultivar essa amizade. A frase de Carlo revela mais uma vez sua maturidade espiritual extraordinária. Ele enxergava a vida sob a luz da fé, reconhecendo que nada acontece sem a providência divina e sem a ajuda constante do céu. Seu amor pela Eucaristia, sua dedicação à oração e seu desejo de santidade estavam profundamente ligados a essa abertura ao sobrenatural. Enquanto muitos jovens se deixavam prender por ilusões, Carlo se cercava das presenças invisíveis que realmente importam. Jesus no sacrário, Nossa Senhora em sua ternura maternal e o anjo da guarda como companheiro inseparável. É por isso que sua santidade nos fascina. Ele soube viver em amizade com o céu aqui na terra. Sua relação com o anjo da guarda não era algo isolado, mas parte de uma espiritualidade integrada, onde tudo convergia para Deus. Essa visão mostra a grandeza de sua alma. Ele compreendeu que a vida cristã é comunhão com Deus e com os seus mensageiros, que continuamente nos conduzem para o caminho da salvação. As palavras de Carlo ecoam hoje como um convite urgente. Peça continuamente ajuda ao seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda tem que se tornar seu melhor amigo. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, perdidos ou desamparados? E, no entanto, temos ao nosso lado um amigo fiel, enviado pelo próprio Deus, pronto para nos sustentar em cada passo. Carlo nos ensina a não ignorar esse presente celestial, mas a cultivar uma amizade viva e confiante. Sigamos seu exemplo. Que possamos aprender a invocar nosso anjo diariamente, a conversar com ele, a pedir sua intercessão. Que essa amizade nos ajude a viver em santidade, a manter o coração puro e o olhar fixo em Deus. Carlo Acutis, jovem cheio de luz, nos recorda que o céu começa já aqui, quando vivemos conscientes da presença amorosa de Deus e de seus anjos. Que sua vida nos inspire a nunca caminhar sozinhos, mas sempre na companhia do céu. E assim, guiados pelo nosso anjo da guarda, possamos também trilhar a estrada da santidade, até o dia em que, como Carlo, contemplaremos a glória eterna do Senhor. Amém. Entre as palavras que tocam a alma e revelam a grandeza do espírito humano, há aquelas que nos mostram a verdadeira maturidade diante da dor. Carlo Acutis, com apenas 15 anos, nos deixou uma destas pérolas de sabedoria espiritual. Existem pessoas que sofrem muito mais do que eu. Ofereço todo o sofrimento que terei de sofrer pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja. É impressionante perceber a profundidade de uma mente tão jovem. Nessa frase, Carlo revela não apenas coragem diante da enfermidade que o levaria à morte, mas também um coração capaz de amar para além de si mesmo, de transformar dor em intercessão, de unir seu sofrimento ao amor de Deus e ao bem da Igreja. Cada palavra é uma chave para compreender a alma de um jovem santo, cuja vida foi curta, mas luminosa. Carlo enfrentou a leucemia com serenidade e fé. Diferente de muitos, ele não se entregou ao medo ou ao desespero. Sua mente e seu coração estavam voltados para Deus e para o serviço do próximo. Ao afirmar que oferecia seu sofrimento pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja, Carlo demonstrava a consciência profunda de que o sofrimento humano, quando unido ao de Cristo, torna-se veículo de graça.
Na espiritualidade cristã, há uma tradição de oferecer a própria dor em favor de outros. Um gesto que transforma a experiência humana de sofrimento em um ato de amor. Carlo não apenas compreendeu essa verdade, ele a viveu. Ao enfrentar a doença, cada momento de dor foi convertido em oração, cada lágrima em intercessão, cada fraqueza em entrega. Ele entendia que, ao unir sua dor ao sacrifício de Cristo, podia alcançar um efeito redentor, ajudando aqueles que mais necessitam. Carlo não se queixava. Ele observava a dor de outros, reconhecia sua própria limitação diante do sofrimento humano e decidia, voluntariamente, oferecer-se como instrumento de amor e misericórdia. Esse gesto revela maturidade espiritual extraordinária, a capacidade de colocar-se a serviço de Deus e dos outros mesmo diante da própria vulnerabilidade. E nós, como reagimos ao sofrimento? Quantas vezes nos deixamos dominar pelo medo, pela raiva ou pela tristeza? Carlo nos convida a olhar para a dor com outros olhos, os olhos da fé, do amor e da esperança. Quando ele oferece seu sofrimento, nos ensina que podemos transformar a dor em oração, a doença em intercessão e a fraqueza em entrega. Não é uma negação da realidade humana. É uma maneira de viver com profundidade, de transcender o egoísmo e abrir o coração ao próximo. Podemos aplicar esse ensinamento em pequenas coisas do dia a dia. Suportar dificuldades com paciência, oferecer nossas renúncias em favor de outros, interceder em oração por aqueles que sofrem mais do que nós. Cada gesto de amor diante do sofrimento torna-se um ato de santidade. Carlo nos mostra que a santidade não é um objetivo distante, mas uma prática diária que começa com a entrega humilde e generosa do próprio coração. Essa atitude também nos ensina a empatia. Carlo via a dor dos outros e, em vez de fechar-se em si mesmo, transformava sua própria vida em ponte de oração e intercessão. Ele nos desafia a olhar além de nós, a perceber o sofrimento de quem nos cerca e a oferecer, de forma concreta, aquilo que podemos: nosso amor, nossas orações, nossa paciência e até mesmo nossas próprias dificuldades. A frase escolhida revela de forma cristalina a santidade de Carlo. Ele não era santo por natureza, era um adolescente comum, com sonhos, gostos e desejos. Mas a diferença estava em seu coração. Um coração plenamente aberto a Deus e à missão que o Senhor confiou. Sua entrega pelo Papa e pela Igreja demonstra uma visão madura da vida cristã. Carlo compreendia que a fé não é apenas devoção pessoal, mas serviço ao próximo e à comunidade de crentes. Sua santidade se manifesta na generosidade de oferecer sua dor, na alegria de viver com Deus, na constância em pequenas e grandes ações e na coragem de transformar a fragilidade em instrumento de graça. Cada gesto de Carlo, cada oração silenciosa, cada momento de sofrimento tornou-se oportunidade de interceder por outros. Sua vida prova que a santidade não está na ausência de dificuldades, mas na forma como nos relacionamos com elas, com fé e entrega. Existem pessoas que sofrem muito mais do que eu. Ofereço todo o sofrimento que terei de sofrer pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja. Que frase poderosa e inspiradora! Ela nos lembra que o sofrimento, quando vivido com fé, pode se tornar semente de santidade e amor. Carlo Acutis nos desafia a olhar para nossa própria vida de forma diferente. Não apenas para suportar as dificuldades, mas para oferecê-las em amor, como gesto de intercessão e entrega. Ele nos ensina que cada dor pode se transformar em oração, cada sacrifício em serviço e cada fraqueza em força espiritual. Que possamos seguir seu exemplo. Que cada desafio que enfrentamos seja oportunidade de nos unir a Deus e ao bem da Igreja. Que nossas dores não nos afastem da fé, mas nos aproximem ainda mais de Cristo, assim como Carlo fez com tanta serenidade e alegria. E que, inspirados por sua vida, aprendamos que a santidade é acessível a todos.
basta oferecer cada momento, cada lágrima e cada esforço pelo amor de Deus, confiando que Ele transforma o sofrimento em luz e esperança. Amém. Existem frases que parecem simples, mas que contêm a chave para compreender um coração que buscava incessantemente a santidade. Carlo Acutis, com sua vida breve e luminosa, nos deixou uma dessas palavras eternas. Não eu, mas Deus. A santificação não é um processo de adição, mas de subtração. Menos eu para deixar espaço para Deus. Ao ler essas palavras, percebemos imediatamente a profundidade de sua maturidade espiritual. Carlo nos revela um segredo que poucos compreendem. A santidade não é sobre acumular virtudes, méritos ou realizações humanas. Ela consiste em retirar o que nos impede de viver plenamente para Deus, em abrir mão de nós mesmos para que Ele ocupe todo o espaço do coração. É um chamado à entrega, à humildade e à transformação interior, que se manifesta não em atos grandiosos, mas na pureza do desejo de amar e servir. Desde muito jovem, Carlo demonstrou uma compreensão profunda da vida cristã. Ele sabia que a verdadeira santidade não se alcança com esforços egoístas ou desejos de protagonismo, mas sim por meio da entrega completa a Deus. A frase que pronunciou resume toda a sua espiritualidade. Não se trata de adicionar coisas boas à vida, mas de remover tudo que nos separa de Deus: orgulho, egoísmo, medos, distrações do mundo. Carlo via a Eucaristia como centro de sua vida e, através dela, aprendia a retirar-se de si mesmo para abrir espaço à presença de Cristo. Ele compreendia que cada momento de oração, cada gesto de amor, cada ação de serviço não era fruto de sua própria capacidade, mas de Deus agindo em sua vida. Esta percepção não é comum em jovens, mas Carlo a viveu com naturalidade e alegria, demonstrando que a santidade é acessível a todos que se deixam conduzir pelo Senhor. Quando ele diz "não eu, mas Deus", Carlo revela sua consciência de que a verdadeira obra de santificação não depende do esforço humano isolado, mas da cooperação com a graça divina. Ele entendeu que, quanto mais diminuímos nosso ego, nossa centralidade e nossas ambições pessoais, mais espaço deixamos para Deus transformar nossa vida. Quantas vezes tentamos construir nossa felicidade e santidade por nós mesmos? Buscamos acrescentar, conquistar, acumular, sem perceber que a verdadeira transformação acontece quando aprendemos a subtrair, diminuir nosso ego, nossas preocupações fúteis, nossos medos e nossa ansiedade. Carlo nos ensina que a santidade é um exercício diário de abertura ao divino. Cada gesto de humildade, cada silêncio interior, cada momento de entrega é uma oportunidade de deixar Deus agir em nós. Não se trata de ser perfeito, mas de estar disponível, não de fazer muito, mas de ceder espaço para que Deus faça sua obra. Aplicar este ensinamento significa revisar a própria vida. Perguntar-se: quais atitudes, pensamentos ou desejos estão ocupando o espaço que deveria ser de Deus? Quais pequenas adições do ego estão nos impedindo de viver com plenitude? Carlo nos convida a um movimento de subtração consciente, de desapego interior, de entrega total ao Senhor. Essa subtração, paradoxalmente, é a maior adição. Adicionar Deus à vida, permitir que Ele se torne o centro de tudo, e assim, descobrir que a verdadeira alegria e santidade nascem dessa entrega. Carlo mostra que menos de nós mesmos é mais de Deus, e mais de Deus é mais felicidade, mais paz, mais sentido. Carlo Acutis exemplificou esta verdade com sua vida cotidiana. Ele não buscava glórias humanas, não se preocupava em aparecer, nem permitia que o ego ditasse suas ações. Tudo o que fazia era motivado pelo desejo de servir a Deus e ao próximo. Sua santidade se manifestava na simplicidade,
na alegria serena e na entrega constante, mostrando que a subtração do eu não empobrece, mas enriquece a vida de significado. Sua devoção à Eucaristia, sua oração diária, seu amor pelas pessoas em necessidade, tudo refletia essa prática de subtração. Retirar de si mesmo para abrir espaço ao divino. Ele nos ensina que cada jovem pode trilhar este caminho. Pequenos atos de entrega, disciplina espiritual, atenção aos outros e, sobretudo, confiança em Deus, são formas de deixar espaço para que Ele transforme o coração. Carlo não nos deixa com teorias abstratas. Ele viveu a santidade como algo real e concreto. Seu exemplo nos mostra que a santidade é acessível a qualquer idade e que cada um pode iniciar a jornada de subtração de si mesmo para acolher mais de Deus, hoje mesmo. Não eu, mas Deus. A santificação não é um processo de adição, mas de subtração. Menos eu para deixar espaço para Deus. Que mensagem poderosa e libertadora! Carlo Acutis nos convida a renunciar ao protagonismo, ao egoísmo e às distrações do mundo para descobrir a verdadeira vida em Deus. Sigamos seu exemplo. Que cada dia seja uma oportunidade de reduzir o excesso de nós mesmos e de aumentar a presença de Deus em nossas vidas. Que aprendamos a abrir mão do que nos prende ao mundano e a oferecer a Ele nosso coração, nosso tempo e nossa vontade. Carlo nos mostra que a verdadeira felicidade e santidade não estão em adicionar, mas em subtrair. Menos de nós mesmos, mais de Deus. Que sua vida seja inspiração para todos nós e que, através de seu testemunho, possamos descobrir a alegria de sermos moldados pelo Senhor, deixando que Ele ocupe todo o espaço do nosso ser. Amém. Algumas palavras têm o poder de nos confrontar com a realidade de nossa vida e de nos desafiar a uma reflexão profunda. Carlo Acutis, com sua sabedoria precoce e coração aberto a Deus, nos deixou uma destas frases: todas as pessoas nascem como originais, mas muitas morrem como fotocópias. Ao ler estas palavras, sentimos a urgência de examinar a própria existência. Carlo nos lembra que cada ser humano é único, criado à imagem e semelhança de Deus, destinado a viver uma vida autêntica, plena e singular. No entanto, ele também nos alerta sobre o perigo de nos deixarmos levar pela mediocridade, pelas pressões sociais e pela conformidade do mundo, que podem nos transformar em meras fotocópias de vidas alheias, sem a marca da originalidade que Deus quis para nós. Carlo Acutis não falava apenas com palavras bonitas, ele vivia cada ensinamento que recebia de Deus. Sua vida foi um testemunho de autenticidade espiritual, marcada pela alegria, pelo amor à Eucaristia e pela dedicação aos outros. Ele compreendia que ser original não significa apenas ser diferente ou chamar atenção, mas viver segundo a verdade que Deus colocou em cada coração, descobrindo o plano divino para a própria vida. Quando Carlo fala em morrer como fotocópia, ele se refere àqueles que se deixam aprisionar pelo medo, pelo conformismo ou pelo desejo de agradar aos outros, esquecendo de buscar a própria identidade divina. Muitos se perdem em padrões, comparações e expectativas externas, deixando de ouvir a voz de Deus que chama cada um pelo nome. Carlo, com sua maturidade espiritual, nos ensina que a vida cristã é uma oportunidade de cultivar a originalidade do coração, sendo fiéis à vocação recebida desde a criação. Carlo via a Eucaristia como fonte de inspiração e força para manter sua autenticidade. Cada encontro com Jesus no sacrário era um lembrete de quem ele era chamado a ser. Um jovem santo, íntegro, alegre e generoso. Ele não se comparava aos outros. Sua vida era um reflexo do amor de Deus, vivido de forma única e pessoal. O desafio que Carlo nos lança é profundo. Estamos vivendo nossa vida como originais ou nos perdemos nas cópias do mundo?
Quantas vezes nos deixamos guiar por expectativas alheias, pelo desejo de agradar ou pelo medo de sermos diferentes? Carlo nos convida a um olhar honesto sobre nós mesmos, para reconhecer o chamado que Deus fez a cada um. Aplicar esse ensinamento no cotidiano é perceber que cada ação, cada escolha, cada palavra deve refletir quem somos realmente à luz de Deus. É permitir que a fé, a oração e a entrega moldem nossa identidade, em vez de copiar padrões impostos pela sociedade. Ser original é assumir a própria vocação, mesmo que seja pequena ou discreta, sabendo que Deus olha para cada detalhe da vida com amor e atenção. Carlo inspira jovens e adultos a não temerem a autenticidade, a não se encolherem diante da pressão social e a não se contentarem com uma vida comum que ignora a vontade de Deus. Sua frase é um chamado à coragem. Viver a própria vida com sinceridade, confiança e entrega ao Senhor. A santidade de Carlo se revela precisamente nesse viver autêntico. Ele não buscava elogios humanos nem títulos. Seu foco era Deus e sua vocação para a santidade. Cada gesto de bondade, cada hora de estudo, cada momento de oração era impregnado de uma originalidade santa, fruto de seu amor verdadeiro a Cristo. Essa frase mostra o quanto Carlo compreendia a importância da liberdade interior e da fidelidade a Deus. Ele nos ensina que a santidade não é uma questão de quantidade de boas ações, mas de viver com autenticidade e coerência diante do Senhor. A originalidade de cada pessoa é um dom de Deus, e Carlo foi um exemplo vivo de como essa originalidade pode ser plenamente expressa, mesmo em uma vida breve, desde que colocada a serviço do amor e da fé. Sua maturidade espiritual é inspiradora. Ele nos lembra que cada jovem tem a oportunidade de ser um santo original, que cada adulto pode redescobrir sua identidade verdadeira e que todos podem, com coragem e fé, resistir à tentação de se tornar uma fotocópia do mundo. Carlo mostrou que viver autenticamente é uma forma de santidade ao alcance de todos. Todas as pessoas nascem como originais, mas muitas morrem como fotocópias. Que convite profundo e libertador! Carlo Acutis nos chama a viver com autenticidade, coragem e entrega a Deus. Ele nos lembra que cada vida é única e preciosa e que não devemos desperdiçar o dom da originalidade que Deus nos deu. Sigamos seu exemplo, que possamos a cada dia refletir sobre nossas escolhas, questionar hábitos que nos conformam ao mundo e buscar viver de acordo com a vontade divina. Que a oração, a Eucaristia e o amor ao próximo nos ajudem a permanecer originais, autênticos, fiéis à vocação que Deus confiou a cada coração. Carlo Acutis nos inspira a trilhar o caminho da santidade com alegria e coragem, lembrando que ser original é um ato de fidelidade a Deus e um presente para o mundo. Que cada um de nós, inspirado por sua vida, possa descobrir a própria autenticidade e oferecê-la a Deus, tornando cada dia uma expressão da originalidade que nos foi dada ao nascer. Amém. Existem palavras que abrem portas para o coração de uma alma e nos mostram o segredo da verdadeira felicidade. Carlo Acutis, ainda jovem, deixou-nos uma dessas frases que não se esquecem. Estar sempre unido a Jesus, esse é o meu projeto de vida. Ao ler essas palavras, sentimos a profundidade de uma vida que, embora breve, foi inteiramente dedicada a Deus. Carlo não falava de um ideal distante, mas de um propósito concreto, diário e contínuo. Permanecer em comunhão com Cristo, em cada pensamento, gesto e escolha. É uma frase que nos desafia a refletir sobre nossos próprios projetos de vida, sobre aquilo que ocupa nosso coração e nos direciona no caminho da existência. Desde pequeno, Carlo demonstrou uma percepção extraordinária do valor da presença de Deus. Ele compreendia que a verdadeira vida não está em acumular bens ou experiências efêmeras, mas em permanecer unido à fonte da vida eterna, Jesus Cristo.
Para Carlo, estar unido a Jesus não era apenas participar de celebrações religiosas, mas viver cada momento em sintonia com sua vontade, permitindo que a luz divina orientasse suas ações e pensamentos. Carlo via na Eucaristia o ponto culminante dessa união. Ao receber Jesus no sacrário, ele sentia-se fortalecido, consolado e inspirado a viver sua vida com alegria, pureza e entrega. Sua devoção não era apenas ritual, era um estilo de vida. Ele compreendia que o verdadeiro projeto de vida de um cristão é este: não se afastar de Cristo, mas permitir que Ele se torne o centro de tudo. Essa frase reflete uma maturidade espiritual impressionante, pois revela que Carlo entendia a vida como uma jornada de proximidade com Deus. Ele não se deixava seduzir pelas distrações do mundo. Sua prioridade era a comunhão constante com Jesus. Cada estudo, cada momento de lazer, cada ato de amizade ou generosidade estava permeado por essa união espiritual. O desafio que Carlo nos lança é profundo. Qual é o nosso projeto de vida? Será que ele está centrado em nós mesmos, em nossas conquistas ou prazeres? Ou está enraizado em Cristo? A frase de Carlo nos convida a reconsiderar nossas prioridades e a reconhecer que a verdadeira felicidade e sentido vem de estar em união constante com Deus. Aplicar esse ensinamento no cotidiano é permitir que cada decisão, por menor que seja, esteja em harmonia com Jesus. É rezar com sinceridade, oferecer nossas alegrias e dores, ouvir a voz de Deus na oração e na vida diária, e permitir que Ele transforme nossa existência. Quando nos unimos a Cristo, descobrimos uma paz que transcende as dificuldades, uma força que nos sustenta diante das provações e uma alegria que não depende das circunstâncias externas. Carlo inspira especialmente os jovens, mostrando que é possível viver com autenticidade e liberdade enquanto se permanece fiel a Deus. Ele nos ensina que não é preciso esperar grandes eventos para encontrar Cristo. Ele está presente em cada momento, em cada gesto, em cada escolha diária. Estar unido a Jesus é um projeto que se constrói passo a passo, com constância e amor. A santidade de Carlo Acutis se manifesta precisamente nessa fidelidade diária e alegre. Ele não buscava reconhecimento humano nem feitos grandiosos. Seu desejo era estar sempre junto de Cristo, deixando que cada momento de sua vida refletisse essa união. Sua vida é um testemunho de como a santidade pode se manifestar, mesmo em uma existência curta, desde que viva com propósito e entrega. Cada ação de Carlo, por mais simples que fosse, era permeada por essa intenção: agradar a Deus e permanecer unido a Ele. Sua alegria, sua generosidade, sua atenção aos outros, sua dedicação aos estudos e à tecnologia, tudo convergia para esse projeto de vida. Carlo nos mostra que a santidade não é inacessível. Ela é a consequência natural de um coração que se une a Cristo, passo a passo, escolha a escolha. Além disso, sua devoção à Eucaristia revela a profundidade dessa união. Carlo nos ensina que, quando nos mantemos próximos de Jesus, Ele se torna o guia de nossas decisões, o conforto nas tribulações e a inspiração em todos os momentos. A santidade, para ele, era inseparável dessa união constante e profunda. Estar sempre unido a Jesus, esse é o meu projeto de vida. Que frase poderosa e inspiradora! Carlo Acutis nos desafia a colocar Cristo no centro de nossas vidas, a transformar cada ação, cada decisão e cada gesto em expressão de amor e entrega. Sigamos seu exemplo, que possamos redescobrir a presença de Jesus em nosso cotidiano, permitindo que Ele guie nossos passos, transforme nossos corações e fortaleça nossa fé. Que cada oração, cada atitude de bondade e cada momento de silêncio sejam oportunidades de aprofundar essa união. Carlo nos lembra que a santidade é uma jornada de amor e fidelidade, e que permanecer unido a Jesus é o maior projeto de vida que podemos abraçar. Que sua vida nos inspire a trilhar esse caminho com alegria, coragem e entrega total.
sabendo que cada passo dado em direção a Cristo nos aproxima da verdadeira felicidade, da paz interior e da luz eterna de Deus. Amém. Entre as palavras que iluminam o coração, há aquelas que revelam uma devoção profunda e sincera. Carlo Acutis, com sua maturidade espiritual extraordinária, nos deixou uma frase que toca a alma. A Virgem Maria é a única mulher na minha vida. Essa declaração, simples e direta, revela um amor puro e imaculado. Uma relação íntima com Maria, Mãe de Deus, que transcende qualquer entendimento humano. Não se trata apenas de admiração ou respeito. Carlo nos mostra uma entrega total, uma devoção que guia seus pensamentos, gestos e escolhas e que fundamenta toda a sua vida espiritual. Essa frase é a chave para compreender o coração de um jovem que viveu plenamente para Deus, com Maria como modelo, guia e protetora. Carlo Acutis compreendia, de maneira profunda, a importância da Virgem Maria na vida de todo cristão. Para ele, Maria não era apenas uma figura histórica ou religiosa. Ela era presença viva, mãe e intercessora, caminho seguro para se aproximar de Jesus. Ao afirmar que ela era a única mulher em sua vida, Carlo expressava sua fidelidade a Deus e seu desejo de pureza, santidade e entrega total. Desde pequeno, Carlo demonstrava um amor especial por Maria. Ele aprendia com ela a humildade, a obediência à vontade de Deus e a confiança plena. Cada oração, cada gesto de devoção, cada ato de amor ao próximo estava impregnado por essa presença materna, que guiava seus passos e fortalecia seu coração diante dos desafios da vida. Para Carlo, estar unido a Maria significava estar unido a Cristo. Ela era o exemplo de vida dedicada a Deus, a modelo de santidade, e por meio dela ele aprendia a viver a fé com alegria, coragem e integridade. Sua maturidade espiritual se revelava no fato de que compreendia a importância de ter um único amor espiritual, centrado na pureza e na santidade, capaz de conduzir sua juventude para Deus. O testemunho de Carlo nos convida a refletir sobre nossas próprias relações e sobre aquilo que ocupa o coração. Ele nos mostra que o amor verdadeiro é aquele que nos aproxima de Deus, que não se dispersa em paixões passageiras ou interesses mundanos, mas que se concentra na fidelidade e na entrega total. Aplicar esse ensinamento no cotidiano significa buscar um coração puro, disposto a amar com desprendimento, guiado pela fé e pela devoção a Deus. Carlo nos inspira a cultivar relações que edifiquem nossa vida espiritual, a valorizar a presença de Maria e a imitar sua fidelidade, sua humildade e sua coragem diante das provações. Além disso, Carlo nos ensina que a santidade exige escolhas claras e firmes. Ele escolheu viver em comunhão com Maria e, por meio dela, com Jesus, rejeitando tudo que poderia afastá-lo desse caminho de amor e entrega. Essa escolha não é apenas para jovens, mas para todos que desejam viver a fé com intensidade, integridade e propósito. A frase escolhida revela a santidade de Carlo Acutis de forma luminosa. Ele não apenas falava sobre Maria, ele vivia essa devoção em cada detalhe de sua vida. Sua alegria, generosidade, dedicação aos estudos e amor ao próximo eram reflexos desse coração moldado pela presença de Maria. A santidade de Carlo se manifesta na coerência entre pensamento, palavra e ação. Ele compreendia que a devoção não se limita à oração ou ao ritual, mas se manifesta na vida concreta, na maneira de agir e de relacionar-se com os outros. Ao declarar Maria como a única mulher de sua vida, Carlo nos mostra que a verdadeira santidade exige disciplina, fidelidade e amor incondicional a Deus. Além disso, sua entrega à Virgem Maria demonstra uma maturidade espiritual que supera sua idade. Ele nos ensina que a devoção sincera não se mede por anos de vida, mas pelo amor que se oferece a Deus e pelos gestos concretos de fé que
que sustentam nossa existência. Carlo nos inspira a abraçar a santidade com alegria, confiança e dedicação, lembrando que a vida é um dom precioso a ser vivido em plena comunhão com Deus. A Virgem Maria é a única mulher na minha vida. Que frase poderosa e inspiradora! Carlo Acutis nos desafia a viver uma vida de fidelidade, pureza e entrega, mantendo o coração firme em Deus e aberto à intercessão de Maria. Que possamos seguir seu exemplo, cultivando um amor espiritual que nos fortaleça diante das provações, nos guie em nossas escolhas e nos conduza à santidade. Que cada oração, cada gesto de devoção e cada atitude de amor ao próximo sejam inspirados por essa entrega sincera, aprendendo com Maria a viver a fé com coragem, alegria e humildade. Carlo nos mostra que a santidade está ao alcance de todos, que a juventude não é obstáculo para a maturidade espiritual e que a vida pode ser transformada quando colocamos Deus no centro, com Maria como guia e inspiração. Que seu testemunho nos encoraje a viver com intensidade, autenticidade e amor verdadeiro, fazendo de cada dia uma oportunidade de estar mais próximo de Jesus, através da Mãe que nos conduz com ternura e sabedoria. Amém. Existem palavras que brilham como luz em meio à escuridão da rotina, e Carlo Acutis nos deixou uma dessas luzes espirituais. Ele disse: quanto mais recebemos a Eucaristia, mais nos tornaremos semelhantes a Jesus, de modo que na terra teremos uma antecipação do céu. Ao ler estas palavras, sentimos imediatamente a profundidade do coração de Carlo, um jovem que, mesmo com poucos anos de vida, compreendia a riqueza e o poder transformador da Eucaristia. Para ele, esse sacramento não era apenas um rito religioso, mas a estrada real e concreta para a santidade, um meio pelo qual a presença viva de Jesus se fazia constante, moldando sua alma e sua existência. Essa frase revela a chave para entender a espiritualidade de Carlo. A Eucaristia como centro da vida, fonte de alegria, de força e de verdadeira transformação. Ele nos mostra que, ao nos aproximarmos de Jesus de forma sincera, nossos gestos, pensamentos e atitudes começam a refletir sua luz, e que cada encontro com o sacramento é um passo rumo ao céu, antecipando na terra a vida eterna prometida por Deus. Desde muito jovem, Carlo demonstrava uma devoção extraordinária à Eucaristia. Ele compreendia que, ao receber Jesus sacramentado, a alma se nutria de uma presença viva, capaz de renovar, iluminar e transformar cada detalhe da vida cotidiana. Para Carlo, não se tratava apenas de participar da missa ou de um ato ritual, mas de uma união profunda e contínua com Cristo, que o moldava, fortalecia e inspirava a viver de forma autêntica e santa. A frase revela que a Eucaristia é também uma escola de santidade. Carlo percebeu que a proximidade com Jesus não só consola e anima, mas também transforma, tornando a vida humana um reflexo da perfeição divina. Ao receber a Eucaristia, aprendemos a amar mais, a perdoar mais, a servir mais, e nos tornamos instrumentos da graça de Deus, antecipando na terra a harmonia e a paz do céu. Carlo vivia essa realidade em cada gesto, na oração constante, na atenção aos outros, na generosidade silenciosa e na alegria serena que irradiava. Ele nos ensina que a verdadeira santidade não é teórica ou distante, mas prática e concreta, construída a partir da união diária com Cristo, recebida na Eucaristia. A frase de Carlo nos desafia profundamente. Como vivemos nossa relação com a Eucaristia? Quantas vezes participamos do sacramento de forma mecânica, sem perceber que cada comunhão é uma oportunidade de transformação? Carlo nos convida a olhar para a Eucaristia como fonte de vida e santidade, como um alimento que molda o coração e a alma.
Aplicar esse ensinamento no cotidiano significa aproximar-se de Jesus de forma consciente e reverente, deixando que Ele nos transforme de dentro para fora. Significa permitir que a presença de Cristo guie nossas decisões, ilumine nossos pensamentos e inspire nossas ações. Quanto mais nos abrimos à graça recebida na Eucaristia, mais começamos a refletir o amor, a paciência, a bondade e a misericórdia de Jesus em nossa vida diária. Carlo nos inspira a perceber que cada momento de comunhão é também um momento de conversão, uma oportunidade de nos tornarmos melhores, mais parecidos com Cristo e de oferecer ao mundo um reflexo do céu. É um convite a viver a fé com intensidade, autenticidade e entrega, tornando cada passo de nossa vida uma expressão do amor de Deus. A vida de Carlo Acutis exemplifica essa profunda verdade. Ele não apenas amava a Eucaristia com devoção, mas deixava que ela transformasse cada aspecto de sua existência. Sua alegria, sua generosidade, sua atenção aos outros e sua entrega à oração eram frutos dessa união constante com Cristo. Carlo nos mostra que a santidade não é feita apenas de grandes feitos, mas de encontros diários com Jesus, onde cada gesto de amor e cada ato de fé são moldados pela presença divina. Ele compreendeu que quanto mais nos nutrimos de Cristo, mais nos tornamos instrumentos de seu amor, antecipando na vida terrena a beleza do céu. Essa maturidade espiritual, tão rara em um jovem, revela a santidade concreta de Carlo. Ele nos ensina que a Eucaristia é o caminho real para a transformação interior, que cada comunhão nos aproxima da perfeição de Cristo e nos dá forças para enfrentar os desafios com serenidade, fé e alegria. Quanto mais recebemos a Eucaristia, mais nos tornaremos semelhantes a Jesus, de modo que na terra teremos uma antecipação do céu. Que frase profunda e inspiradora! Carlo Acutis nos convida a redescobrir o poder transformador da Eucaristia, a viver cada comunhão como uma oportunidade de nos aproximarmos de Cristo e de refletirmos seu amor no mundo. Sigamos seu exemplo. Que cada momento diante do sacramento seja vivido com reverência, gratidão e entrega total. Que permitamos que Jesus nos molde, nos fortaleça e nos transforme, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Ele. Que a Eucaristia nos ensine a amar, perdoar, servir e viver com alegria, antecipando na terra a glória do céu. Carlo nos inspira a trilhar o caminho da santidade com fidelidade, alegria e entrega diária. Ele nos lembra que a presença de Cristo na Eucaristia é a força que sustenta nossa vida, a luz que guia nossos passos e o reflexo do céu em nossas ações. Que possamos viver esta verdade com intensidade, tornando cada comunhão um momento de verdadeira transformação e encontro com o amor infinito de Deus. Amém. Quer aprender a viver uma vida mais próxima de Deus? Então acompanhe o canal Santidade Viva. Inscreva-se agora, ative as notificações e mergulhe em histórias reais de fé, coragem e santidade que tocam profundamente o coração. Descubra exemplos inspiradores de homens e mulheres que transformaram suas vidas com amor, oração e entrega total a Deus. Curta, comente, compartilhe e faça parte dessa comunidade que busca viver a espiritualidade de forma intensa, autêntica e transformadora. Deixe que cada vídeo desperte em você coragem, esperança e a vontade de seguir o caminho da santidade todos os dias. Deus te abençoe, hoje e sempre.